tema Enraizados. E a primeira mensagem tem como tema: por que os enraizados duram? Por que os enraizados duram? Salmos 1, salmo bem conhecido, um dos meus preferidos. Salmo 1. Eu vou ler uma tradução do rei James, uma das primeiras traduções bíblicas, e vai diferir um pouquinho. Você pode deixar essa aí, Nildo. Não sei se você encontra King James, mas o sentido vai ser o mesmo. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realizará ou realiza, prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Destaca o verso de número 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Por isso tudo quanto fizer prosperará. Queridos, Deus nos salvou, nos libertou. Nós somos livres, como cantamos hoje aqui pela manhã. E cada pessoa que experimentou isso, ela tem um desejo guardado no seu coração. Ela tem um desejo de impactar o mundo. Cada cristão, ele tem um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Que sua vida seja um impacto para este mundo. E este impacto vem movido no desejo de compartilhar a sua fé, conforme nos diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 16, que nos diz assim: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. Todo aquele que foi transformado por Cristo tem um desejo de impactar outras pessoas pela pregação do Evangelho. E esse desejo que está em você, que está em mim, que está em nós, ele não vem de nós. Esse desejo é plantado pelo Senhor nos nossos corações. E agora a gente vai ver lá João 15, verso 5 primeiro, depois o verso 16. João 15, o verso 5 primeiro, e depois o verso de número 16. Nós vamos ver que esse desejo de viver o Evangelho, de compartilhar, ele é colocado em nós pelo próprio Deus. João 15, versos 5 e 16. João 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará
muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar ou fazer. O verso de número 16, ele vai nos dizer o seguinte, vamos ler junto? Não me escolhiste vós a mim, bem, é nessa hora que os calvinistas dão um amém, né? Tá vendo? Amém. Mas diga aí para o irmão que está do seu lado, Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu você. Você pode até perguntar como Lázaro, por que eu? Deus escolheu você, né? E o desejo de Deus para cada cristão é que ele seja frutífero. Deus não só escolheu você, mas Ele escolheu você para que você seja frutífero, para que você dê fruto. E estudando nesse tema, eu tenho aprendido uma coisa. Durante muito tempo, eu me preocupei com o fruto. Mas antes que o fruto aconteça, tem tanta coisa que acontece antes que o fruto aconteça. A gente quer que, na hora que alguém aceite Jesus, a gente quer ver os frutos, e a gente começa, e a gente usa sempre aquela frase tão famosa, pelo fruto conhecereis a árvore, e é bíblico. Mas até chegar no fruto tem um caminho. Não há fruto se não houvesse a semente. Tudo vai começar pela semente. Mais interessante, irmãos, existe muito uma dúvida. Talvez você tenha essa dúvida e você hoje vai sair daqui sem ela, em nome de Jesus. Muita gente pergunta, que fruto é esse que a Bíblia fala? Pastor, que fruto é esse? O que é frutificar? É ganhar uma vida para Jesus? O que é frutificar? Primeiro eu gostaria de compartilhar com você o que não é frutificar. Fruto que a Bíblia fala não são as atividades religiosas. O que é atividade religiosa? E a igreja. Ir por ir é uma atividade religiosa. Então, e a igreja não é um fruto. Ler a Bíblia também não é um fruto. Guardar os mandamentos também não é um fruto. Agora segura aí o que eu vou dizer. Fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Fruto é quando alguém provar a sua vida, vai sentir nela gosto de Jesus. Isso é fruto. Quando é que você está produzindo fruto? Quando a sua vida tem gosto de Jesus. Sabe aquele que falei umas 2 semanas, quando perguntaram a uma certa pessoa, que eu não lembro quem, me fugiu da memória, sobre uma terceira pessoa, se aquela pessoa conhecia, e a pessoa usou a seguinte expressão: é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. Ou seja, é uma pessoa que está dando fruto, e muito fruto. Fruto é quando alguém olha para a sua vida e sente nela o gosto de Jesus, o gosto da vida de Jesus. Mas a Bíblia relata que Deus tem uma expectativa para a nossa vida. E às vezes a gente está tão preocupado em saber. Eu vejo, hoje é dia de Enem, não é? Então, qual é o curso que eu vou entrar? Qual é o curso que Deus me quer? Eu queria dizer para você que Deus quer você em qualquer curso que suas aptidões se identifiquem com ela, porque o propósito de Deus não é o curso que você vai fazer, mas quem você vai ser quando estiver fazendo o curso que você resolveu fazer.
Para Deus você pode fazer direito, medicina, geografia, estudos sociais, licenciatura em química, relações públicas, biologia, história. Deus está preocupado se vai ter gosto de Jesus na sua vida, onde você estiver. Qual o curso que você vai estar fazendo? Deus, qual é a pessoa que eu vou me casar? E agora? A pessoa que, assim como você, estiver pronta para frutificar, e aí você não vai ter problemas. Jesus espera, a Bíblia espera que nós possamos dar muito fruto. Quanto você acha que pode conhecer Jesus e se parecer com Ele? Quanto você acha que pode conhecer Jesus e se parecer com Ele? Queridos, nesta caminhada cristã, especialmente na caminhada da nossa época, parece que nós temos perdido esse desejo de nos tornarmos parecidos com Cristo. Parece que esse desejo tem sido perdido. Nós aprendemos a louvar, aprendemos a cantar, e a nossa geração louva, adora como nenhuma geração fez até agora. Eu não tenho sombra de dúvida de dizer isso. Eu acho que nós estamos na geração que mais tem aprendido a adorar ao Senhor com cânticos. Talvez a gente está na geração que mais tem aprendido a servir ao Senhor com serviço. Mas a gente precisa aprender que nós precisamos também servir ao Senhor, frutificando. E frutificar é nos tornar parecidos com Cristo, é ter gosto de Jesus na nossa vida. Também a Bíblia fala que há diferença entre muito fruto, muito fruto, e frutos que duram. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Às vezes há pessoas que frutificam temporariamente. Temporariamente aquela pessoa se parece com Jesus, mas em algum momento da vida parece que a pessoa se perde na caminhada. É o fruto temporário, é o fruto que não dura, é o fruto que não permanece. Temporariamente é o fruto, mas aquele fruto não permaneceu. Ele entrou em mudança. Deus nos tem chamado para frutificarmos de forma duradoura e abundante. Sabe o que precisa acontecer, irmãos? O Salmo 1, ele fala de algo que faz a árvore ser frondosa e frutificar. O que é que esse salmo diz? O que é que este salmo fala? Ele diz que ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, que dá o fruto no tempo apropriado e as folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore, ela tem raiz. Para uma árvore ser frutífera, ela precisa ter raiz profunda. Quanto maior a profundidade da árvore, mais frutos e mais duradoura vai ser aquela árvore. As raízes vêm antes dos frutos. E essa é uma grande lição que eu aprendo. As raízes vêm antes do fruto. Antes do desejo de frutificar, eu preciso ter o desejo de ter raízes profundas. Sabe o que isso significa? Que antes de Deus, da minha vida, ser apresentável aos outros, ela é aprofundada com Deus.
Sem profundidade com Deus, a minha vida não vai ser apresentada aos outros. E às vezes a gente está com a preocupação contrária. A gente está preocupação em mostrar para os outros a nossa comunhão, mostrar para os outros a nossa integridade, mostrar para os outros o fruto, quando está faltando profundidade na raiz. É por isso que alguns são temporários, porque não aprofundou. Quando você não aprofunda a raiz, não tem fruto duradouro. Só vai ter fruto duradouro se tiver raiz profunda. As raízes vêm antes do fruto. Quando a semente é plantada, ela começa a crescer, a raiz. No mesmo tempo que a árvore vai crescendo, a raiz também vai crescendo. E se você for olhar as árvores que têm décadas, na Jaqueira você tem árvores centenárias, e quando acontece algum problema com aquela árvore, você vai ver que a raiz dela estava profunda e distribuída. As plantas começam assim. E Deus, quando nos salvou, Ele plantou em nós uma semente. E a parábola do semeador fala da semente que caiu em boa terra. Semente que caiu em boa terra, a raiz pode se aprofundar. Deus planta a semente da sua palavra em nós. E o que acontece com essa semente? O Espírito Santo começa a tratar essa semente. E se a terra for boa, essa semente vai frutificar. Se olharmos na vida de alguns homens de Deus, se olharmos na Bíblia, nós vamos ver o tempo da semente plantada e de dar o seu fruto. Se olharmos para Josué, você conhece a história de Josué? Foram trabalhados cerca de 13 anos na vida de Josué, o aprofundamento, a raiz, para que Deus pudesse trabalhar através de Josué. Primeiro Deus trabalha em Josué, na vida dele, trabalha o aprofundamento, para que possa usá-lo. Na vida de Moisés, 40 anos Moisés é trabalhado pelo Senhor. 40 anos de aprofundamento, de enraizamento, e de todos que geraram frutos na Bíblia. E se nós formos olhar a vida de Davi, que é um personagem que tanto se destaca nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver Deus trabalhando na vida de Davi de forma tão impactante. Se nós olharmos quando Deus vai ungir Davi, quando Deus manda Samuel ungir Davi, Davi tinha em média de 13 anos de idade, quando ele é ungido rei sobre Israel. Lá em 1 Samuel 16, 7, vou pedir a Nildo para colocar aqui para a gente ver. Lá em 1 Samuel, quando Deus manda o profeta ungir Davi, quando Deus vai dizer ao profeta Samuel que ele não vê como vê o homem vê o exterior, Deus porém vê o interior. Nós vamos observar que Deus estava dizendo: eu estou procurando alguém em que eu possa crescer nele, antes que eu o faça crescer por fora. Meu irmão, minha irmã, Deus quer crescer em você, antes que Deus fazer você crescer para os outros. Deus quer crescer na sua vida, Deus quer crescer em nós, antes de nos usar. Deus escolhe Davi aos 13 anos de idade, trabalha o seu coração, somente aos 30 anos de idade é que Deus cumpre na vida de Davi a promessa de ser rei. Deus unge Davi aos 13 anos, mas só aos 30 anos, está lá em 2 Samuel 5, 3 e 4. Então as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom,
E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele foi ungido aos 13. Dos 13 aos 30. Raiz, enraizamento. Davi foi sendo enraizado no Senhor, em Deus, para que ele pudesse ser uma árvore frutífera, para que ele pudesse dar fruto. Sem profundidade nas raízes não se tem fruto. E se não tem fruto, a árvore ela não dura muito tempo. Lá na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, diz: as que caíram sobre pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações e prazeres da vida. Precisamos ser enraizados no Senhor. Precisamos ser trabalhados por Deus, assim como Davi foi. E Deus trabalha em nós, em 3 solos da nossa vida. Primeiro solo que Deus trabalha em nós, para que haja enraizamento, é o solo da intimidade. Deus trabalha. Enquanto Davi era pastor no campo, Davi cultiva um relacionamento com Deus através da oração, da adoração e da dependência. Quando travava batalhas solitárias, Davi enfrenta urso, leão. No campo, Davi desenvolve um estilo de vida secreto com Deus. Sabe, talvez hoje o maior problema da nossa geração seja o secreto com Deus. Talvez o maior problema nosso seja o tempo que temos a sós com Deus. É gostoso o tempo com os irmãos, mas para que haja enraizamento, precisamos do tempo em que Deus vai trabalhar em nós. Em nós. E para que Deus trabalhe em nós, nós precisamos de um tempo secreto com Deus. É o solo da intimidade. Só permitindo que Deus trabalhe no solo da intimidade, nós vamos ter raízes. Davi foi trabalhado no solo da intimidade. O segundo solo é o solo do serviço. Ao servir seu pai, ao servir seus irmãos e a servir ao rei Saul, Davi assume uma postura de humildade que o posicionou de modo que ele recebesse a graça de Deus. Servindo, Davi escolheu confiar que Deus o exaltaria, em vez de tentar fazer na sua própria força. Davi foi trabalhado no solo da intimidade, e Davi é trabalhado no solo do serviço. E o terceiro solo que Deus trabalha Davi é o solo da liderança. Quando 400 homens se juntam a Davi na caverna de Adulão, e aí vinham homens de toda a natureza, e a referência não eram as melhores, mas ali Davi aprende o que significava ser um líder. Ali Davi aprende a confiar. Irmãos, assim como em Deus Davi aprendeu a ser encorajado, a inspirar. Davi aprendeu a aguentar golpes, a ser um modelo de liderança. Nós estamos trabalhando a igreja multiplicadora, e a igreja multiplicadora diz que cada crente é um discípulo, e cada discípulo é um líder, porque ele deve fazer outro discípulo. Você é um líder. Ah, pastor, mas eu lidero quem? Se não lidera ninguém, vai começar a liderar, porque Deus vai dar um discípulo para você, tá certo? Se você é discípulo, Deus vai dar um discípulo para você. Deus vai dar alguém para você discipular, alguém para você liderar, alguém para você ter um relacionamento discipulador.
E é neste solo que Deus vai trabalhar enraizamento. Não há como ser enraizado sem ser trabalhado no solo da intimidade, no solo do serviço, porque é no serviço que a gente aprende a humildade, e no solo da liderança, que é liderando que a gente aprende o que é o outro, o que é caminhar com o outro. E Davi é plantado nestes 3 solos. Aí você pode dizer, mas pastor, quanto tempo Deus levou, não é? Mas a boa notícia para nós é que Deus iniciou o processo no lugar onde Davi estava e levou Davi onde ele precisava ir. Deus começa a trabalhar em Davi onde ele estava, e Deus leva Davi onde ele precisava ir. Sabe o que significa, meus irmãos? Significa que se você está onde está, é porque Deus plantou você aí. E você pode criar raízes de confiança, confiar no Senhor, e Deus irá desenvolver em você, assim como desenvolveu em Davi. Florescendo no processo, é a segunda mensagem que nós estaremos pregando, a permitir Deus, no domingo que vem. Hoje nós vimos por que os enraizados duram. Porque raízes produzem frutos duradouros. Até hoje a gente colhe os frutos de Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. Há quase um livro inteiro da Bíblia falando sobre Davi. Por quê? Porque Davi foi enraizado. Davi foi trabalhado no solo da intimidade, no solo do serviço e no solo da liderança. Deus quer fazer isso com você. Deus quer trabalhar enraizamento. Pastor, qual é a coisa que Deus primeiro precisa trabalhar na minha vida? E há irmãos que dizem, pastor, não consegui deixar de fumar. A coisa que Deus tem que trabalhar na minha vida primeiro é para que eu deixe de fumar. Não, é enraizamento. Porque quando você for enraizado, tudo que não for saudável vai sair. Tudo que não for saudável vai sair. Se enraiza. Pastor, eu tenho uma dificuldade tremenda, pastor. Eu não sei fechar a minha boca. Tudo que eu vejo eu falo. Até o que eu não vejo eu tenho vontade de falar. Como é que Deus pode trabalhar a minha vida, pastor? Enraizamento. Enraizamento. Vai lá no solo da intimidade com o Senhor. Se quebranta diante do Senhor, né? Diz, Senhor, eu preciso ser trabalhado nessa área. Deus sabe. Mas quando você diz para Deus, você está dizendo para você mesmo. Por que é que a gente diz para Deus o que Deus já sabe? Você já parou para perguntar isso? Por que é que eu digo para Deus o que Deus já sabe? É porque eu preciso dizer para mim mesmo. Eu preciso afirmar para mim mesmo. Eu preciso reconhecer para mim mesmo. Porque o reconhecimento da doença é o início da cura, né, irmão? No momento que a gente admite, o paciente vai lá, se ele não tiver consciência de que está doente, vai ser difícil ele tomar aquele remédio. Quando a gente está trabalhando com algum remédio, eu digo, eu estou tomando esse chá, ou esse, alguém diz, pastor, é bom. Eu digo, bom é pudim de leite condensado, né? Mas remédio a gente precisa tomar. Porque a gente precisa, porque tem necessidade. Como é que a gente é transformado por Deus? Pastor, eu fiz um mapa lá em casa. Cada dia da semana eu vou num culto diferente, numa igreja diferente, porque eu vou buscar a bênção ali. Não vai encontrar não, irmão. Vai encontrar se você for enraizado no Senhor. Você vai segunda para um culto, terça para outro, quarta para outro, corre aqui, corre ali, a bênção está aqui, a bênção está ali está um irmão de oração, de poder, ali está, e o seu enraizamento está onde? Não está enraizando. Se não está enraizando, não vai ter fruto, irmão. Vai andar o tempo todo, vai perambular o tempo todo, mas não vai ser enraizado. Onde é que você é enraizado? A palavra. Em que momento? No momento de intimidade com Deus.
no momento. Aceite esse desafio de ter um momento de intimidade com Deus. Aceite esse desafio de desligar um pouquinho lá o seu. Antigamente a gente só falava em televisão, hoje tem que ser isso aqui também. Como isso aqui é problema. E a gente estava lá na reunião dos ex-alunos do seminário. E no momento lá da reunião, eu olhando, e a maioria dos pastores, tudo eu disse, meu Deus, se é tão difícil para os pastores, numa reunião de pastor, botar isso no bolso, imagina para os crentes dos cultos. Às vezes até nos cultos a gente não está se desligando disso. O meu estava aberto aqui porque o rascunho da mensagem estava nele, viu? A gente precisa aprender a se desligar um pouquinho, né? Pastor, eu liguei tanto para o senhor e não consegui falar com o senhor, que às vezes meu celular carrega e eu deixo ele lá. A gente precisa se ligar um pouquinho no céu. E às vezes a gente precisa entender que mas eu queria tanto falar, vai estar lá registrado o número. Eu vou lá depois e vou dar um retorno para você, tenha certeza. Mas há momentos que a gente precisa estar buscando ser enraizados no Senhor. E eu creio, a visão que Deus me tem dado para essa igreja é que aqui a gente vai ter crentes, discípulos enraizados no Senhor. E enraizados no Senhor nós vamos frutificar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma placa lá fora, não sei se você já, lá quando entrou já olhou aquela placa. Aquela placa lá foi colocada em 2007. Né? Vê alguém que está nessa placa aí, me confirma se não é 2007. 2010, obrigado. 2010 a igreja fazia 50 anos. E aquela placa diz que aos 50 anos a igreja tinha 800 e... Vê aí para mim. 800 e quantos? 870. 2010, 870 membros. 2010. A igreja foi fundada em 1960. Em 2000, alguém sabe quantos membros em dezembro de 2000 a igreja tinha, Pipo Cajueiro? Alguém sabe? 165 membros. 40 anos. 165. 200 em Conta Redonda. E 900 lá em Conta Redonda. Em 10 anos, a igreja cresceu 700 membros. Em 10 anos. Ali é 2010. Nós estamos em 2017. Nosso hall de membros diz que nós temos aproximadamente 1.800, um pouquinho mais. Em 7 anos a igreja cresceu mais 1.000. Glória a Deus. Em 10 anos a igreja cresceu média de 700. Em 7 anos a igreja cresceu 1.000. Sabe o que é isso, irmão? Enraizamento. Porque enraizamento produz frutos. Mas pastor, tem tanto defeito ainda. Irmão, se a gente consertar os defeitos que tem, vem aí a explosão que o Senhor quer fazer. E é esse tempo que tem chegado. Não é a perfeição. Perfeição aqui na terra a gente não vai atingir não, viu? Sempre vai ter irmão que vai ter defeito. Sempre. Já diz um escritor que devia ter uma placa na igreja: pessoas perfeitas não entrem, porque aqui é o lugar de quem tem defeito. Mas quem tem defeito, quando se enraiza, produz fruto. E qual é o fruto? Ser parecido com Cristo. Quando eu sou parecido com Cristo, ou os defeitos diminuem, ou eu deixo de olhar os defeitos dos outros. Quando eu não olho os defeitos dos outros, eu não vejo meus defeitos. Porque diz a psicologia que o defeito que eu vejo no outro é o meu defeito. Só que eu não vejo ele em mim, mas no outro eu vejo. Então, enraizamento. Vamos ser enraizados no Senhor. Como é que eu vou ser enraizado? Permitindo que o Senhor trabalhe o solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da liderança. Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. É algo que me permite também ser enraizado no Senhor. É a fidelidade ao Senhor. Fidelidade que eu
coloco no Senhor. Quero convidar os nossos